Mogeko Castle é o RPG mais doentio que você vai ver. Claramente um grande candidato a jogo cancelado do ano. Isso se ele não fosse um jogo underground e que só esquisitões do Discord conhecem. Mas isso não retira em nada o valor dessa obra. Só que as pessoas muito sensíveis devem ficar longe do game. Porque o jogo apresenta muitas cenas de gore ao longo do jogo e além de algumas coisinhas bem estranhas. Enquanto o criador do jogo, não temos muitas informações a respeito, não sabemos se é homem ou mulher ou até mesmo se tem mais de um criador, porém a entidade criadora do jogo atende por Mogeko. Há muito tempo atrás eu já vi Mogeko Castle quando o Luba TV fazia vídeo jogando, só que depois de um tempo eu acabei esquecendo do jogo. Só que aí o Crisma me lembrou desse jogo e eu falei, mano, a gente precisa fazer esse vídeo. 注意。このゲームには、暴力シーンや、グロテスクな表現が、ちょっとだけ含まれています。ご注意ください。 O jogo começa com um Mogeko aleatório e uma pessoa desconhecida deitada na cama. Mogeko prepara essa pessoa para dormir, e então começa a contar uma história. O jogo se inicia, então assumimos o papel de Yonaka Kurai, uma garota colegial que está voltando para sua casa muito ansiosa, pois nesse dia o irmão que ela não vê há tempos irá até a casa dela para visitá-la. Mas no meio da viagem de trem, Yonaka acaba pegando no sono. E ao acordar, ela percebe que passou e muito da sua estação. No caso, ela chega na estação Mogeko, uma estação que ela nunca tinha ouvido falar antes. E saindo do trem, ela tem apenas um único caminho para seguir. E ao longo desse caminho extenso, nós conseguimos perceber que alguém gosta muito de prosciutto. Prosciutto é uma comida típica no universo de Mogeko Castle, que iremos ouvir falar muito ao decorrer do jogo. Nessa parte do caminho, se você é um gamer mais desavisado, pode acabar tomando um susto. E não confie em gatinhos, pelo menos não nesse jogo. E relaxa, logo mais você vai entender do porquê que eu tô dizendo isso. E andando um pouco mais naquele caminho, nós chegamos em um local com um clima bem sinistro, então Yonaka decide voltar para trás. Porém, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela dá de cara com um Mogeko que chama toda a sua turma de Mogekos. E bem aqui acontece a primeira parte pesada do jogo, uma tentativa de relação amorosa com uma das partes não consentindo. Nisso, uma perseguição acontece. Porém, Yonaka consegue fugir do grupo de Mogekos tarados. A menos que você seja um jogador muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ou talvez um gamer mal intencionado. Yonaka, após despistar os Mogekos, avista um castelo logo à sua frente. E como não tem como ela dar meia volta, já que os Mogekos estão atrás dela, Yonaka decide seguir reto. Ela então chega até a porta de entrada do castelo, e espiando lá dentro ela não consegue ver nada. Está muito escuro para ela ver do lado de fora. E vendo que não tem muitas opções, Yonaka entra no castelo. O primeiro flashback de Yonaka com seu irmão acontece. Yonaka está correndo em direção ao seu irmão, que aparenta não estar com muita boa vontade em esperar ela. Yonaka então reclama por seu irmão estar muito rápido. E ele diz que, ao ficar pensativo, ele acaba perdendo a noção das coisas ao seu redor. Mas mesmo essa sendo uma característica um tanto preocupante dele, o irmão de Yonaka diz estar satisfeito com tanto que tenha Yonaka ao seu lado. Bem, voltando ao presente, no jogo, Yonaka entra no castelo e já de início estranha um pouco o ambiente. E ao tentar abrir a porta principal do castelo, pela qual ela entrou, a porta agora está trancada, e na sua frente brota um monte de Mogekos. Eles tentam atacar Yonaka sexualmente de novo. Mas na hora de decidirem quem iria atacar primeiro, eles acabam se descuidando e Yonaka consegue fugir por uma das portas do primeiro andar do castelo. Então Yonaka chega a uma nova sala, bem grande com várias portas. Na exploração das salas, Yonaka ouve um dos Mogekos se aproximando, e então ela se esconde atrás de uma das caixas. E sim, o Mogeko ficou bravo porque não vai rolar nenhum estuprinho, e ameaça destruir o castelo todo e depois procurar pelo cadáver da Yonaka, porque assim ele poderá fazer aquilo mesmo que você tá pensando. E bem, eu não brinquei quando eu disse que o jogo era pesado. Mas antes que Mogeko pudesse fazer alguma coisa, Yonaka é salva pelo sino do horário de almoço dos Mogekos. E uma coisa que os Mogekos gostam tanto quanto estupro é prosciutto. As duas coisas estão pau a pau. Seguindo adiante, passamos por um corredor meio sinistro, cheio de cadáveres de Mogekos. E a essa altura do campeonato você deve estar muito feliz, afinal os Mogekos são um bando de degenerados. Mas calma lá também, né? Tem Mogekos bons sim. Mas isso fica mais pra frente do vídeo, segura aí. Bom, por algum motivo Yonaka consegue
consegue passar por esses Mogekos sem sofrer uma tentativa de estupro. Então ela entra na porta esquerda. E aqui nós encontramos um tipo diferente de Mogeko. Um Mogeko um tanto estranho. Sim, esse é o nome dele. Bem grande, mas é esse. E esse é um dos 7 Mogekos especiais. Em cada andar do castelo nós temos um Mogeko especial. O Mogeko um tanto estranho te convida para um chazinho da tarde. Nessa conversa ele te conta que no topo do castelo há uma porta. E essa porta pode te levar de volta para casa. Ele também te empodera com um facão. Agora você pode furar os estupradores safados. E já com o facão, Yonaka manda pra vala aquela fileira nojenta de Mogekos. E agora temos acesso à escadaria. A porta da lateral esquerda nos leva até o segundo andar. Nisso, o segundo flashback de Yonaka com seu irmão acontece. Yonaka tenta puxar assunto com seu irmão, falando sobre o tempo e sobre o dever de casa que ela terá que fazer mais tarde. Porém, o irmão de Yonaka mantém aquele ar de mistério e responde ela de forma curta, intercalando palavras vagas com momentos de silêncio. Yonaka então pergunta se ele está com algum problema. Nisso, o irmão desconversa, dizendo que irá levar ela para tomar sorvete. A porta que abrimos nos leva para uma estrada vermelha, no segundo andar. Mais à frente, Yonaka encontra um Mogeko qualquer. Ele então a aborda e conta uma piada. Mas ela não tem graça, né? E além disso, ele é só um Mogeko aleatório, então vamos só ignorar ele mesmo. Bem, seguindo adiante, entramos aqui em uma espécie de corredor infinito. É um corredor bem extenso mesmo, e com alguns Mogekos nos cantos, como esse Mogeko sad boy aqui. Chegando ao final do corredor, sim, esse corredor tem um fim, nós damos de cara com mais uma dessas pinturas de Mogekos. Yonaka então desrespeita a pintura, coisa bem normal, né, até porque é uma pintura de um estuprador. Mais um Mogeko brota do nada na frente da Yonaka. O bicho aparentemente não curtiu o comentário sensato da Yonaka. Então mais uma perseguição dos Mogekos começa. Yonaka consegue fugir, se abrigando em uma sala e trancando a porta. Os bichos ficam muito loucos querendo quebrar a porta lá fora, igual aquela cena do Iluminado. Yonaka encontra um Mogeko especial do segundo andar, a Fada do Prosciutto. Ela dá uma chave a Yonaka, só que a Yonaka não sabe como utilizá-la, então ela só continua o seu caminho. Yonaka encontra uma escadaria para o terceiro andar. E assim ocorre o terceiro flashback de Yonaka, só que dessa vez sem o seu irmão. Yonaka tá desolada com a partida repentina do seu irmão, pois não sabe sequer onde ele possa estar e se ele está bem. E no final ela apenas aceita que não terá resposta sobre ele tão rápido. E ainda no terceiro andar nós temos muitas portas para entrar e explorar. Encontramos desde Mogekos dormindo até mais Mogekos dormindo, é tipo aquele soninho pós-almoço. Mas quando a Yonaka entra em uma sala em específica, ela é surpreendida por um grupo de Mogekos, mas relaxa, dessa vez não tem perseguição, afinal ela é capturada por eles. Eles aprendem, para terem a certeza de que ela não irá fugir, para assim poderem brincar com ela mais tarde. Porém, nessa sala, Yonaka não está sozinha, um Mogeko um pouco diferente está ali também. E por ser diferente dos outros Mogekos, ele foi apelidado de Mogeko Defeituoso. Yonaka então conversa com ele e descobre que Mogeko Defeituoso está sentenciado à morte, e a execução ocorrerá no dia seguinte. Mas Yonaka se lembra de ter recebido uma chave da Fada do Prosciutto, o Mogeko especial do segundo andar. E ao receber a chave de Yonaka, Mogeko Defeituoso consegue destrancar as algemas e se libertar. Nisso ele agradece a Yonaka, e então, por ela ter salvo a vida dele, ele decide ajudar a Yonaka em sua fuga. Pois é, agora temos o Mogeko Defeituoso no nosso grupo. Ao sair da cela, nós passamos por um corredor cheio de outras celas. Passando por todos os corredores, agora estamos no caminho para o próximo andar. E bem, poderia ter um caminho melhor, mas essa parte do game parece que foi feito por um design da Deep Web. Yonaka e Mogeko Defeituoso chegam até o final desse labirinto sangrento, e então temos à nossa frente uma passagem que nos leva até o Mogeko Espírito do Sangue, que é o Mogeko especial do terceiro andar. O Mogeko Espírito do Sangue nos concede um dos seus servos para nos guiar até o próximo andar, o Servo do Sangue. Enquanto isso, o irmão de Yonaka chega em casa, mas não a vê, e isso o deixa visivelmente chateado. Mas ele compreende a situação, pois que no fim a Yonaka voltará para ele. E bem, chegando no quarto andar do castelo, o quarto flashback de Yonaka com o irmão dela acontece. Ela repete inúmeras vezes por estar feliz por ver o irmão dela de fato estar bem esse tempo todo. Bem, agora que estamos no quarto andar e seguindo adiante, passamos por um corredor e então o Mogeko Defeituoso começa a nos explicar um pouco mais a respeito do quarto andar. Ele nos conta sobre uma governadora daquele andar. Ele se refere a Mogeko, porém com um hífen no meio, ficando Moge hífen Ko. Mas vamos chamá-la de Dona Mogeko para facilitar. A tal Dona Mogeko, nas palavras de Mogeko Defeituoso, é meio perversa e curte crucificar as pessoas. Vai entender, né? Agora à frente temos outro cenário estranho. Dessa vez não é macabro, mas é estranho.
E passando por esses corredores, nós já avistamos os primeiros crucificados. Parece que a Dona Mogeko está por perto. Mais à frente nós temos um elevador, e ele só funciona para 2 andares, o 4º e o 5º andar, ou seja, o próximo andar que nós temos que ir. Porém, antes que pudéssemos partir, a Dona Mogeko aparece para comer o nosso rabo. Conversando com a Dona Mogeko, nós descobrimos que a bicha já estava de olho na gente há muito tempo. E então a Dona Mogeko pergunta para Yonaka se ela gostou dela. Yonaka acha a pergunta meio repentina, então acaba se complicando para responder. A sádica Dona Mogeko, achando que Yonaka não gostava dela, já começa a engrossar e ameaçar ir pra cima. Mas Mogeko defeituoso parte em defesa de Yonaka, se colocando na frente das duas. Dona Mogeko não curte muito essa atitude ousada de Mogeko defeituoso, e então ameaça matá-lo. Mas antes, ela começa a fazer uns discursos lá. Fala sobre uma vez que matou um caracol com um pisão, sim, super cruel, né? Então, cara, chamem o Ibama que o bagulho tá foda. Com esse nível de crueldade não tem como bater de frente não, então a gente corre muito, mas muito mesmo. E bom, Yonaka e Mogeko defeituoso conseguem despistar a Dona Mogeko e acham um novo caminho. Seguindo por ele, nós chegamos até o quarto da Dona Mogeko. No quarto da Dona Mogeko, nós encontramos o Mogeko especial do 4º andar, o Hasu, que é outro amigo do Mogeko defeituoso. Ele foi crucificado e torturado pela Dona Mogeko. Ele já estava desfalecendo e prestes a morrer. Mas Hasu, com as suas últimas forças, nos revela que há uma passagem secreta no quarto da Dona Mogeko, bem atrás da cama dela, e essa passagem é responsável para levá-los até o 5º andar. E ao ouvir isso, o Mogeko defeituoso chama o Hasu para ir junto com eles, porém ele não responde mais. Hasu foi de F. Mogeko defeituoso e Yonaka vão em direção ao quarto da Dona Mogeko usando a passagem secreta e agora estão subindo a escadaria para o 5º andar. O caminho que pegamos com a escadaria nos leva até o hospital dentro do castelo. Nessa TV temos uma referência direta ao The Grey Garden, outro jogo do mesmo desenvolvedor de Mogeko Castle. Esse game eu comecei a jogar um pouco dele e é bem interessante. Qualquer coisa a gente traz a história dele aqui no canal. Agora, seguindo adiante, o Mogeko defeituoso nos revela que há um monstro nesse hospital. Ele não é tão perverso quanto a Dona Mogeko, mas ele está enjaulado por precaução. Bem, pegamos o elevador e vamos até o 3º andar. Subimos um pouco mais e entramos nesse quarto. Nele nós conseguimos um inseticida. E vamos usar ele no elevador para poder prosseguir para o 4º andar. Afinal, tem um inseto nojento tampando a passagem para o 4º andar. No 4º andar, nós conseguimos armas, mais especificamente um RPG boladão. Agora, Yonaka e Mogeko defeituoso voltam para o 1º andar do hospital e saem dele. Agora estamos em um outro corredor extenso, e Mogeko defeituoso começa a explicar para Yonaka como funciona o castelo. Ele diz que há muito tempo houve um cara solitário que criou um reino para ele mesmo, na esperança de suprir a sua carência, e por ser o rei de uma terra, ele decidiu criar um castelo também, para deixar as coisas mais bem feitas por ali. E por fim, ele criou 7 Mogekos especiais, que foram colocados cada um em um andar do castelo, servindo de guardiões dos andares. Mas ao ver que o reino ainda estava vazio, ele criou vários outros Mogekos, tornando o local mais movimentado. Bom, Yonaka entende a explicação de Mogeko defeituoso, porém o questiona sobre quem seria esse tal rei, e rufem os tambores. Pois é, genial, o nome do rei é Rei Mogeko mesmo. Na nossa frente temos mais um longo caminho de corredor, e o fim desse corredor nos leva até essa porta. Ao abrirmos a porta, descobrimos que tem mais um corredor extenso, e depois mais corredor. E por fim chegamos em uma parte onde mais perseguições ocorrem. Somos obrigados a entrar por uma sequência de portas, onde elas levam Yonaka e Mogeko defeituoso até a Dona Mogeko. E Dona Mogeko aperta o botão da cela do seu bichinho de estimação. Seu bichinho de estimação é essa beleza aí, ó. Intimidador, você deve pensar. Bom, mas Mogeko defeituoso tem um RPG boladão e não tem medo de usar. Pois é, parece que não deu muito certo não. Corre, filhão. Após passarmos por esse corredor, Yonaka e Mogeko defeituoso são puxados por uma pessoa. Descobrimos que quem nos puxou foi Mofuro, o Mogeko especial do 5º andar. Ele nos abre a passagem para o 6º andar e aconselha a Yonaka e Mogeko defeituoso a irem logo, antes que a Dona Mogeko chegue. Passamos por esse corredor, até então é o mais bonitinho e amigável. Olha só isso, que caminho bonito e inspirador. E para prosseguirmos, devemos nos entregar à luz divina do Prosciutto. Agora temos o 6º flashback de Yonaka, dessa vez com seu irmão novamente. Ela aparenta estar conformada com a decisão do seu irmão de partir, e decide apoiá-lo, já que eles são irmãos. Bom, essa porta aparentemente nos levará num instante até o 7º andar. Nesse momento nós temos um diálogo bem bonitinho entre a Yonaka e o Mogeko defeituoso. Ela agradece o Mogeko defeituoso pela ajuda que está prestando a ela. Mas ao ouvir isso, o Mogeko diz que ela deve guardar as suas palavras de agradecimento para o final, para quando ela conseguir finalmente deixar aquele castelo em segurança.
Seguindo adiante, nós encontramos um corredor escuro. Ele nos leva até o Rei Mogeko. Sim, ele mesmo, o Mogeko mais pica de todos. Depois de uma breve conversa, o Rei Mogeko engrossou o caldo pro lado do Mogeko defeituoso, mas o bicho é valente e pega seu RPG. Como o Rei Mogeko não tem o mesmo escudo da Dona Mogeko, ele acaba recebendo um balão no meio da cara mesmo. Não teve jeito, dessa vez o Mogeko defeituoso mandou bem. Mas tudo explodiu e foi pro cacete. Agora não temos a menor ideia de onde estamos, mas a gente vai seguir reto mesmo. Aqui nós estamos na biblioteca, seguimos à direita e damos de cara com a parede sem nada. Mas Mogeko defeituoso faz umas magia cabulosa lá e então a porta surge. Esse é um corredor um pouco diferente, cheio de frangos aleatórios. Ao final do corredor, chegamos até o Mogekuko. Ele é o 6º Mogeko especial. Depois de um breve diálogo, o Mogekuko nos concede o seu teletransporte de ovo, para partirmos direto ao 7º andar. Só que o Rei Mogeko ele ataca no momento do teletransporte. Sim, o filho da puta ainda tá vivo. E vendo isso, o Mogekuko ele entra na frente, né? Assim salvando Yonaka e Mogeko defeituoso. Só que o Mogekuko ele recebeu um dano irreversível, então ele acaba morrendo. Yonaka e Mogeko defeituoso seguem adiante. Porém, o Rei Mogeko não parece querer nos deixar em paz tão cedo. Ele nos segue, junto da sua corda de Mogekos. Nós fugimos deles e entramos em uma sala. Mas lá, uma fatalidade acontece. O Rei Mogeko nos alcança e dispara vários tiros. E atinge o Mogeko defeituoso. Bem, a partir daqui, uma das cenas mais tristes ocorre. E também uma das mais reveladoras. O Mogeko defeituoso diz que o seu nome verdadeiro é Nega Mogeko. Um termo que a Dona Mogeko utiliza ao se referir a ele em um momento do jogo. E além disso, ele revela que ele é o 7º e último Mogeko do castelo, e que a sua motivação para existir é apenas fazer o bem. Tanto que Nega Mogeko se lembra de uma conversa que ele teve com o rei, quando ele questionou os métodos cruéis que o rei usava contra o seu povo. E nessa conversa, o rei passou a estranhar o Nega Mogeko, dizendo que ele não pensa como os demais Mogekos. Ou seja, ele seria uma espécie de Mogeko defeituoso, e assim o apelido foi dado para ele pelo próprio rei. Fora isso, o Nega Mogeko ele também acabou sendo preso e condenado à morte pelo rei, já que o Rei Mogeko não via mais motivo para deixar ele viver. Nega Mogeko lutou bravamente. Milhares de Mogekos foram mortos por suas mãos. Nega Mogeko teve sua orelha arrancada e em um dos seus inúmeros conflitos. E bem, durante a conversa com o Yonaka, Mogeko defeituoso manda fugir dali, pois ele irá deter o Rei Mogeko e os seus capangas o máximo que ele puder. E durante a última conversa entre os dois, Mogeko defeituoso se desculpa por não conseguir levar Yonaka até o final do caminho. Em seguida, volta a dizer pra ela se apressar. Yonaka fica relutante e diz que quer ficar ali, mas Mogeko defeituoso consegue ir aos poucos convencendo ela a sair dali. Até que de repente, Yonaka se despede do Mogeko defeituoso e ele vai ao encontro do rei. Porém, no caminho, ele se depara com os capangas do rei. E então manda todos pro saco em um piscar de olhos. Mas Mogeko defeituoso já está no seu limite e ao enfrentar o rei, ele leva a pior e é crucificado. Já Yonaka segue adiante e vai até o 7º andar. Nisso ela apaga, e em seguida se vê no trem voltando para casa. Ela então deduz que tudo que ela viveu não passou de um sonho, mas ao olhar para sua mão, Yonaka vê ela toda ensanguentada, e assim descobre que tudo que ela viveu realmente aconteceu. Nisso Yonaka ignora esse fato e segue adiante para casa, onde encontra o irmão dela parado num canto e o chão todo sujo de sangue. E mesmo nesse contexto meio esquisito, Yonaka sorri, dizendo estar feliz por ter o seu irmão de novo em casa. Bom, se você estranhou esse final, saiba que você não foi o único. Estou muito feliz. Só eu tô confuso ainda. O final é bem doente mesmo, sem sentido algum. Só que o pós-créditos conseguiu ser bem mais débil mental do que o próprio jogo em si, né? Do final do jogo. E o jogo como um todo também, né? Porque só tem doideira nessa porra do começo ao fim. Do começo ao final, né? Do começo até o pós-créditos. Bem, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui e até mais.